Vamos só fazer uma recapitulação, talvez, do último encontro. Quando a gente quer saber de um espírito, como ele se alimenta, quando a gente fala de espíritos mais elevados, eles se alimentam da luz, de um fluido mais, tipo uma sopinha, um negócio mais leve, menos pesado. Quando eu perguntei para o senhor falou que algo relacionado ao cemitério e que de lá o senhor tira a sua vitamina quando as pessoas desencarnam. E o senhor gostaria de esclarecer essa parte? Vamos lá, eu não estou muito para esclarecer, não, porque quem entendeu a primeira vez, entendeu. Então, para alguns tem que desenhar, então vamos desenhar. Muito crítica que os outros ficam falando, não. Só está provando que vocês são mesmo burro. Por isso nós chamamos de burro. Mas vamos lá. Quer saber o quê? Se eu tô, quando eu vou no meio do. Se eu me alimento de vitamina, né? Então vamos lá. Isso. Como é que A é? pessoa morreu. Eu vou ficar falando bonitinho pra vocês, não. Desencarnou, essas coisas. Isso. Vou entrar na sua, não. Pode falar. Você quer entrar na minha para você ter. Tá certo. Pessoa desencarnou. Pessoa tá sofrendo ainda lá. Tá pega. Ainda tá ligada ainda na casa onde ela tá. Ligada nos parentes, ligada na pessoa que ela largou. Quando alguém tem um pouco de piedade de poder acender uma vela para ela, dentro da igreja também, dentro da igreja, no conselho do cemitério, esses lugares estão cheio de sofredor. Que são essas pessoas que estão ainda bem, que ainda estão grudadas na carne. Se essa pessoa, tem que dar exemplo, tem que desenhar, senão os outros não entendem. Ladrão morreu, assassinado, está preso ainda na mãe. A mãe vai, se a pieda dele, leva uma vela para acender lá no cruzeiro. Ele ainda está preso naquela vela, naquele sebo, naquela luz, naquela mãe. Ele está engrudado nela. Quem é que está sentado lá no cruzeiro esperando? Sou eu. Estou vendo aquilo. Me alimento daquilo, daquela energia. Falar, tem que chamar de me apiedar até. Porque ele está grudado. Aquela mulher está toda carregada. Aquele egum ainda está trazendo energia pesada para essa mulher, sabe? E ela é uma simples mãe. Foi acender um sebo lá. O que eu faço? Trabalho a energia dela, sugo a energia dela e restauro a energia dela. Isso chama decantação. Isso não acontece com cachaça. Uhum. Não acontece nos mangue. É a decantação da vida. É muito bonito. Aqui, se fosse dessas religiões do Oriente, que o pessoal dá muito valor nos crematórios, aí era bonito. Agora, ir lá é onde está o espírito da religiosidade dele, na morte. Estou falando até dos Buda lá também, que acende incenso, dá valor aos mortos. Eu estou falando tu também, que dá valor aos mortos. Uhum. Agora, fala que é um Exu que está lá, né, no cruzeiro do cemitério, que suga a energia. Agora tem que dar a informação completa. Para que eu quero energia dos outros? Para que eu quero energia do vivo? Às vezes, muitas vezes, para me carnalizar, sim. Para entrar dentro de energias muito mais densa. Às vezes, para entrar dentro da tua vida, que a vida é uma pessoa tão densa, que no espírito consegue chegar. Por isso só consegue aproximar Exu, só consegue aproximar Pombagira, só consegue ter, os mais densos conseguem chegar perto. Às vezes eu tenho que entrar na densidade. É a mesma coisa que o balãozinho está voando. É um espírito bom, o balãozinho. Uhum. Vamos botar um pouco de chumbo nisso aí, senão ele vai voar demais. O chumbo são nós. Uhum. Então eu preciso beber um pouco da vitalidade carnal dos seis para eu entender os seis. Então eu não sou vampiro nem nada. Vampiro são seis mesmo. Um vampiro o outro. Né? Um olha o outro, um tira energia do outro. A inveja é um grande tipo de vampirismo. É isso mesmo que é. Obrigado. Agora ficou muito mais claro. Então, mas tem gente que, no entanto, talvez Quiumba faça isso, fica à espreita das pessoas que morrem para sugar aquele fluido animalizado, porque como se eles precisassem daquilo para sobreviver.
Quiumba ainda está ligado nos vícios, sim, senhor. Uhum. Essas quiumba ainda está ligado na carne. E quem disse que você um dia não foi quiumba? Eita. Todo mundo um dia foi quiumba. Uhum. Todo mundo um dia sofreu. Todo mundo um dia foi perseguido. Depois que é perseguir, todo mundo um dia foi menos evoluído. Então, às vezes você fala assim, você maltrata o cachorro? Pra quê? Aquele que maltrata o cachorro é pior do que quiumba. Uhum. Tudo tem nível, tudo vai evoluir para um ponto central. O que é falta de consciência vai se tornar consciência. Se essa tal de quiumba não tem consciência e funciona como se fosse uma craca, como se fosse um carrapato grudado, no momento ela cai, as cascas caem. Eu quero ver quem é que vai agora falar de mim. Eu estou muito preocupado com isso. O senhor, então, no caso, é um Exu de lei, é isso? Eu trabalho dentro de uma linha de Exu de lei. Eu trabalho dentro de uma linha. Que daqui a pouco vão falar que eu estou me coroando. Uhum. Estou sentado no chão agora. Olha. Se fosse Exu de lei, ia estar sentado no trono. Sabe por quê? Ah. Porque o médium, muito cheio de si, ia botar o Exu dele sentado no trono. Exu nem senta, Dom. Exu nem senta. Quando nós estamos na espiritualidade, para que a gente precisa de ouro? Para que nós precisamos de cadeira? Quem senta em cima de trono é gente viva. Eu estou aqui acomodado para acomodar o burro. Também não vou deixar o burro torto, né? Sentado aqui no chão, Cício. Para tronar um Exu, Uhum. é no trono, é uma simbologia de respeito, sim, senhor. Uhum. Agora pergunto, é respeito ou vaidade do médium? Ah. Que às vezes, muitas vezes, aquele que ele está tronando lá pode ser uma quiumba. É muito fácil chamar o do vizinho de quiumba. Uhum. Ser sempre o perfeitinho, bonzinho, o certo, o que trabalha na corrente, do jeito que é o certo. Ah, se eu pudesse, eu cuspia, mas não vou sujar o chão. Mas o seu Tranca, o que é então um Exu de lei? Eu perguntei se o senhor é o Exu de lei, parece que eu entendi que é uma linha de trabalho isso. É o meu patrão. Ah, De lei é o patrão. ah, Exu entendi. de lei é o Exu que vem botar ordem na existência. Exu de lei é o que vem ele tem os seus funcionários para cobrar. Uhum. Isso que eu falei, eu sou o cobrador kármico. Exu de lei é um Exu que vem para colocar ordem nas coisas. Agora eu vou dizer uma coisa, muito babalorixá, muito pai de santo, Uhum. muita paizinha, muito paizinho. Assim, eu trabalho com Exu de lei e não sabe nem o que é isso. Então, É só para criar título e se autotronar. uhum. Só para subir no trono juntamente com o orixá, que ele quer que seja tronado. Às vezes ele que está levando uma quiumba para cima do trono. Um dia que entrar um trono nessa casa aqui, eu vou parar de trabalhar. Eu sou muito mais. Vocês não chamam de energia telúrica? Eu Uhum. gosto que vocês gostam de palavras bonitas. É. Chama de energia telúrica. Uhum. Se eu pudesse, eu ficava aqui no chão o tempo todo. Eu Uhum. não gosto dessa coisa de ostentação. O senhor já ouviu falar de um Exu que chama. Inclusive, ele contou a história dele pra gente aqui num livro. Não sei como é que anda as publicações aí no mundo espiritual. O senhor já ouviu falar sobre um Exu que chama Exu da Meia-Noite? Meia-noite, não conhece? Guardião da Meia-Noite? Guardião é palavra que aqueles que não querem usar a palavra Exu Ah, usam. tá. Ah, eu trabalho com guardião. Trabalho com Exu. Eu não sei. É que tem um medo tão grande de falar a palavra Exu. Tem até cidade que chama Exu. É. Mas é um medo tão grande de falar a palavra Exu. Se a palavra Exu fosse sinônimo de desgraça. Nossa. Que essa palavra não pode falar, não. Não pode falar desgraça. Não é a palavra que tem poder, é o pensamento que tem poder. Ah.
Pensamento é o que forma uma forma pensamento. Não é a palavra. Que você fala, se eu falo para você assim, desgraça, desgraça, desgraça. Você vai falar aqui. Não fala isso perto de mim, que isso traz coisa ruim. É. Aí eu vou lá no Japão. Falo, desgraça, desgraça, desgraça. Não acontece nada. Por quê? Porque o outro não entende. Entendi. Não é a tua cabeça que traz desgraça. Não é a palavra. Fala, as palavras têm poder, a forma pensamento tem poder. Então, mas assim, ele é um Exu, as pessoas daí chamam ele professor da meia-noite, ele era um barão enquanto ele estava encarnado. O senhor conhece essa pessoa? Não conheço não, senhor. Como eu falei para você, eu não sou tranca-rua. Trabalho tranca-rua. Você não é um Silva. Eu conheço a família Silva. Existe meia-noite? Existe meia-noite. Agora eu não sei a história individual de cada um, porque é tantos meia-noite, é tantos tranca-rua, é tantos tiriri. Se alguém aqui, olha, eu vou falar. Olha o que é vaidade. Tu é um médium aqui. Daqui a pouco vai parar até de usar a palavra médium. Daqui a pouco médium é só de uma religião, pode falar médium. Cavalo, burro, médium, mano, que for. Está dentro de um terreiro, segue só as linhas de um terreiro e ele trabalha com Exu capa preta, vai. Aí aquele terreiro vai visitar um outro terreiro, mas lá já tem um cavalo que trabalha com capa preta. Qual que é o pensamento deste médium, desse centro aqui? O outro está mentindo, capa preta sou eu. É tão difícil ensinar para os outros que é como se fosse um sobrenome. Trabalho com Junqueira. Quantos Junqueira? Entendi. Não, uai. É sobrenome. Meia-noite. Eu trabalho dentro de uma religião, uma qualidade de meia-noite. Senão todos os... Quantos Zé Pilintra não tem? Você chama num terreiro, se quiser ver 15 Zé Pilintra tem. E lá dentro do ego de muitos médiums, eu falo assim, o meu é verdadeiro, o dele é mentira. É aí que a Umbanda começa a virar bagunça. O senhor acha que isso se deve à falta de estudo? Porque se vocês estão aí, vocês estão informando pra gente, por que a gente não aprende nos terreiros de Umbanda? Será que é porque não existe essa comunicação, só existe o trabalho? Existem muitos que têm estudo, sim, senhor. E eu tenho que respeitar. Mas existem muitos que são muito ego. Muita vaidade. Eu trabalho com meia-noite e sou só eu que trabalho com meia-noite, a outra é mentirosa. É aí que começa a bagunça. Existe desunião, até você é da linha dos brancos lá, né? Existe desunião até dentro da sua linha. Imagina a Umbanda que não tem um código. Nossa. O código da Umbanda está no hino da Umbanda. Se prestar atenção que é um hino da Umbanda fala, é o que é para fazer. Mas muito mesmo, mais da metade. Faz exatamente o contrário. Vai seguir pela vaidade, pelo ego. Agora... Isso que nós estamos ouvindo desse jeito. Se a gente não fala, não entende, eu sei que muitos, eu entendo a necessidade de descansar as vistas, porque nessa terra que pouca gente gosta de estudar, muito pouca gente gosta de ler. São poucos que são iluminados, pouco, ler alguma coisa. Cada esses livros que vocês leem nos brancos, esses espíritos, essas coisas, vê quem é que lê. É mais ler novelinha do que prestar atenção no que é certo. Uma coisa que vocês fazem muito bem é o tal do evangelho. Pede para eles fazerem evangelho. Faz nada. É o raio da casca, da craca, fala mal da quiumba, fala mal dos espíritos que tá aqui, que foi até. Não, eu me compadeço todo mundo. E até aquela quiumba craquenta que a gente está desencravando da pessoa, feito uma chaga pustulenta, ela ainda vai ser uma coisa melhor. Tudo nessa vida evolui. Tenha respeito. Então, quando você trata a quiumba como se fosse qualquer lixo, lembre que um dia tu pode ter sido esse lixo. E na próxima evolução tu pode vir sem braço, sem perna, que aí você não vai conseguir nem maltratar ninguém. É justiça. É aí que entra a linha do eixo de lei. Eu não estou nervoso, não. Essa linha
Seu Tranca, essa linha então de Exu de lei, dentro dela existe uma hierarquia, certo? O senhor tem o senhor tem o seu patrão e o senhor tem os seus capangueiros também. Eu acho que eu me coloco muito mais como capangueiro, porque eu não tenho paciência para eu ficar mandando as coisas fazer. Eu vou lá e converso com as coisas e faço. Uhum. Agora, outra coisa, qual a minha qualidade? Minha qualidade é Exu Tranca-Rua das Almas. Não venha me confundir com Exu Tranca-Rua das Encruzilhadas, que é outra linhagem. Tranca-Rua das Encruzilhadas trabalha na linha de Ogum. Tranca-Rua das Almas trabalha na linha de Omulu, junto com Ogum. Nós é do campo da batalha na hora do desencarne. Nós temos patente e qualidade. Nós vamos lá e fazendo. É que nem se fosse regimento de exército. É assim que funciona. Entendi. Então, como é que chama o patrão do senhor? Tranca-Rua das Almas. Ah, entendi. Então, mas aqui ele é o moço assim que é um Exu, é um maioral, vamos dizer assim. Existe também o maioral, que é outra linha. Nós temos várias linhas. Tem o Exu maioral, Exu rei, Exu Tranca-Rua, Exu Mangueira, Exu Marabô, vários tipos de Exu. Eu sirvo dentro, eu dou o nome. Eu vou te ensinar como é que funciona. Ensine. Numa fazenda, Uhum. Junqueira, quando ele sortou todos os. Antes de sortar, estava cheio de escravos trabalhando lá. Uhum. No dia que deu a libertação dos escravos lá, os escravos que ficaram com ele tinha que registrar. Só que preto, quando vinha de lá, não tinha nem nome. Perdia o nome, ele dava outro nome. Antes viraram José Mané. Aí ele tinha que dar o sobrenome dele. Porque se você falasse isso Silva, é porque o dono da terra é Silva. Então, todos os escravos vão virar Silva. Por isso que eu respondo. Qual é o seu nome? Tranca-Rua das Almas. Qual é o nome do seu chefe? Tranca-Rua das Almas. Entendi. Porque eu levo o nome, a patente e a qualidade do meu patrão. Qual que foi então, seu Tranca-Ruas das Almas? Qual que foi a última ordem que seu patrão deu para vocês assim? Não é ou não está determinada uma ordem específica. Uhum. É feito. Nós já temos o nosso cargo. Qual que é o cargo da sentinela? Sentineliar. Qual que é o cargo do atacante? É atacar. Qual que é o cargo Cada um tem seu cargo. Meu cargo eu já te passei o que eu faço. Esse é o cargo. Pessoal, tá pensando? Eu não vou falar palavrão, eu não vou falar nada. Uhum. Senhores sábios, das religiões afro-brasileiras, que estão dizendo que eu não estou aqui e que o médico está se aproveitando. Você pega cata esse nome do médico, inclusive até coloca outro. Na hora que o médico morrer, dane-se. As palavras ficar falando do mesmo jeito. Eu nem sei o que eu estava falando aí. Esses senhores sacerdotes estão falando que nós estamos enganando, estamos fazendo coisa errada, que nós estamos mudando as regras, nós estamos. É eles que estão assim, eles querem manter tudo na época da pedra. Se eles puderem, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe o que é Pemba? Se eu sei que é o quê? Pemba. Sim, é tipo um giz que escreve assim um sinal no chão para evocar uma entidade. Então, eu vou te ensinar como é que faz Pemba. Tu se enfia no meio do mato, tu vai no meio das tem lugar que dá, é mina de Pemba, é como se fosse calcário. Você vai no meio de uma mina, tu vai pegar aquilo, tu vai lavar, é como se fosse. Ele é um giz duro, é bem. Você vai ralar aquilo, você vai lavar aquilo com 7 tipos de água, você vai colocar no sol, você vai colocar na lua, você vai rezar, você vai fazer muita coisa, vai usar aquilo só como giz. Depois tu vai misturar aquilo com mel, vai amassar na mão, como se fosse um bolinho. Aí vai virar Pemba, vai secar, aí vai poder usar. Quero saber quantos fazem isso. É mais fácil, a modernidade vende. Vai lá e compra assim. Vai lá e... Existem os que são tradicional e existem os que são modernos.
tem uma comida de santo. Entendi. E tem que ser enrolada dentro de folha de bananeira. Uhum. É feita à base de milho branco. Chama-se acaçá. Aquilo dá um trabalho danado para fazer. Então, ou você tem uma mão muito boa para moer o milho, para poder tirar a farinha do milho, para poder cozinhar. Todo esse trabalho é uma oração. Ah, Se aquilo dá um trabalho danado, existe um mistério por causa daquilo. Tem uns que pega, faz um mingau e quebra e abre na pia. Faz bolinho de pia, caçar de pia. Um vai condenar o outro, que está usando a modernidade. Uhum. Então, o tradicional que está vivendo na época das pedras, ele tem o direito de falar o que ele quer ser. Uhum. E o moderno também tem o direito de trabalhar da forma moderna, se ele quiser sim. Eu só não quero hipocrisia, mentira, maledicência, fofoca, que isso é exatamente contra o que está se dizendo. Não existe um código para Umbanda. Não tem um códice. Ainda não tem um códice. Porque o ser humano do Brasil ainda não está evoluído para isso. Uhum. Não está. A Umbanda nasceu, os espíritos tentam ensinar, é montado toda uma operação de guerra e o povo continua errando. Por isso que vem para essa religião, não entende, vai lá para os crentes. Chega no crente, não se aceita e vive eternamente na hipocrisia. Errado não é a religião, errado é o bicho que está indo lá. São as pessoas que estão frequentando e não estão sabendo aproveitar a melhor parte, que é o quê? É união, é paz, é amor, é unidade, caridade. Então que estão me chamando, estou fazendo caridade. Não estou bebendo de canudinho a alma de ninguém, não. Estou fazendo decantação. Se não entendeu o que é decantação, vai nos Pai do Povo, que é um bom livro para começar os seus conhecimentos. Eu não estou puto da vida, não. Estou sendo claro. Tá certo. O senhor também houve alguns... Houve questionamento para modo de compreensão. O senhor, antes da gente continuar, o senhor tem telefone aí no lado espiritual? que é isso? Como assim? Telefone é esse negócio que tá fazendo esse barulho aí? Não, você é da casa. Ah, tá certo. Então não dá para escutar, não. Não, tô brincando. Olha, seu Tranca, o senhor quando... conta um pouco da história do senhor, se possível, para a gente entender um pouco. O senhor, porque no livro O Guardião da Meia-Noite, ele explica para a gente que existe, por exemplo, esse Tranca-Rua das Almas, que é, no caso, o chefe do senhor, que é o que ele era, e depois ele tem vários capangueiros que viraram escravos dele. E o jeito que eles viraram escravos deles, primeiro é que quando eles morreram, eles não tiveram merecimento para ir para um lugar melhor, e então eles ficaram no túmulo. Então, tem gente, seu Tranca, que o senhor encontra que fica preso no túmulo até os vermes comer toda a carne deles? É só se for ruim demais. Aí, se isso acontece, que a pessoa fez muita unidade. Vou te contar um que merecia isso. Vamos ver. Do bigodinho. Ah. Esse está sendo comido até hoje. Mesmo que tenha sido usado só como um instrumento de purificação, é o que ele falava. Mas ele tem que ser comido devagarzinho. Tem que ser muito ruim. O bicho homem, vocês têm a polaridade de ser bom e de ser ruim. Se você é tão ruim assim, tem que comer devagarzinho. Agora, para que existem as equipes de resgate? Para não deixar que isso aconteça. Porque se existe tanta ruindade, é porque Deus mandou fazer, né? Não. É para decantar mesmo. Quando o senhor fala se existe tanta ruindade é porque Deus mandou fazer, não é que Deus seja mau ou tenha qualquer um desses sentimentos, é porque assim a pessoa aprende a gostar de praticar aquilo que faz ela evoluir, não é assim? O tal do Deus falou assim, haja de equilíbrio. Você acha que é alguém que fica furando ele com garfo? Ou é a mente dele que fica espetando ele durante uns bons tempos depois de desencarne? É a mente, filho. Então as pessoas se tornam escravos da própria construção mental
que não tomou conta durante a vida. Durante a vida toda ele criou uma grade, ele se torna preso dentro dessa grade. O senhor, Com facilidade, outros não. eu ouvi falar através do pai Joaquim, quem eu respeito muito, que o senhor na Terra trabalhou com, ou se formou em direito, seria isso? Meu pai era maçom, era, Isso- respeitado dentro de uma loja maçônica muito importante. Aham. Ele me deu estudo. Eu sou mulato, sou filho de branco com preta. Uhum. Então ele me deu muito estudo. E eu tenho formação de direito, sim, senhor. Então o senhor foi para a faculdade e se formou. Foi. Olha. O senhor lembra um pouco a cidade ou a faculdade que o senhor foi? Não é para falar. Não é para falar? Tudo isso é para, pelo menos de minha parte, é para ter esquecido. Entendi. Assim me foi falado. Porque eu tinha muito orgulho até do túmulo onde estava enterrado. Ah, Você sabe que eu tenho um túmulo de quatro patas de leão? nossa. Não sabia. A pata de leão é símbolo de maçonaria. Ah, Enterrado dentro de um túmulo cheio de muita pompa, de muita onipotência. Não é para eu me orgulhar nem das patas do leão. Então não é para eu ficar falando o que eu fui. Resgatar coisa nem para trás. Não importa. Não importa o que eu sou. tá certo. Mas agora, então vamos falar depois que o senhor desencarnou, depois que o senhor morreu. O senhor, Pela do São Francisco, senhor. como é que é? Passei pela do São Francisco. O que quer dizer isso? Faculdade de São Francisco. Ah, Faculdade de São Francisco. Isso é no Rio? Rio de Janeiro? Não, senhor, lá de São Paulo. Ah, O senhor, então tá, daí o senhor, durante a sua vida, o senhor atuou como advogado, juiz de direito, Trabalhei como advogado. e o senhor fez muito mal para merecer ser... Sim, senhor. Eu vendia a mentira. Eu tenho uma palavra. Eu vendia a mentira. O termo que se usa muito aqui nessa casa, que nós passamos para eles, é comer a mente. Eu comia a mente das pessoas. Por isso que eu sou Exu. Só que quem é Exu de lei ou trabalha nessa linha, normalmente são pessoas que entendem que fizeram mal e que não merecem o lado da luz e continuam aí por, por decisão. Porque muitas vezes tem Exu que já até pagou o que merecia, mas falou, não, eu vou ficar por aqui mesmo, porque assim eu ajudo outras pessoas passar mal, sofrer, para poder depois encaminhar elas para a luz. É mais ou menos assim? A gente não leva ninguém no abatedouro, mas fala assim, vai pagar o que tu deve ali para poder se livrar logo dessa cobrança. O senhor desencarnou por volta de 1920, é isso? Tinha muito tuberculoso na minha época. Ah, Na época que a tuberculose estava brava. então não faz muito tempo que o senhor tá aí no mundo espiritual, uns 80 anos. Eu sou de 22, desencarnei em 22, forte em 77. Entendi. Porque trabalha. Por quê? Quantos anos vai dar? Eu falei que eu serviria na escuridão durante 100 anos. Durante 100 anos estou servindo na escuridão. Até 2022. Pronto. Falei. Olha. Você me cutuca até que eu falo. Senhor. Foi determinado 100 anos de escuridão, de 1922 até agora. E isso foi determinado pelo senhor mesmo? Na hora do desencarne, você escolhe. São números cabalísticos. Quando você quer levar? 7 anos, 77, 777. Eu falei, minha pena pode ser de 100. Isso que eu falei de 22. De 22 até 77, eu fiquei só na escuridão. Só que o tempo para nós é diferente do tempo de vocês. Para uns significa mais, para outros significa menos. São 55 anos. E aí eu peguei agora
de 22 até 2022. Se eu quiser, eu posso ficar mais. Mas eu me determinei a ficar 100 anos na escuridão. Depois que o senhor morreu, se fez maldade, a gente entende que a pessoa que faz maldade vai para o umbral. Mas depois que eu li, eu vi que tem outras camadas mais densas, mais inferior ao umbral. Quando o senhor morreu, como é que foi? Eu fui para o umbral, mas eu não fui para mais baixo que isso, não. Aham, aham. Mas eu já fui e me encontrei com vários que foram condenados por minha parte. Eita. Todo muito inocente. Eu convencia juiz, Dom. Eu convencia juiz. Eu fui podre. Só por causa de quê? De ganância de dinheiro. O que eu levei? 100 anos de Exu. Nossa. Mas não tô mal, não. Mas também não tá bom. Dentro do meu trabalho, eu já tive, só de ter entendimento disso aí, quando eu voltasse para ter certeza que eu não faço mais isso, não. Isso foi a chaga que ficou gravada no meu perispírito. Então parece que o sofrimento, ele é uma ferramenta para ajudar a gente a pensar 2 vezes no futuro antes de fazer uma maldade a qual seremos expostos. Sim. Ação e reação. Então tá. Então daí o senhor foi para o umbral e lá tinha gente esperando o senhor. Podemos dizer e imaginar que o senhor foi escravizado? Eu fui regimentado. Já me mandaram direto pro regimento. Como é que é isso? É uma escola militar? O entendimento do que você é e o bicho pega lá embaixo, hein? O bicho pega. É pior que exército. É muita coisa pesada. O serviço do exército. A forma mais pesada que vocês mandam. Para poder criar, para poder tirar, perder os orgulhos. Vai comer lama. Vai comer lama, perder o orgulho. Só comendo bom, melhor. Então daí alguém regimentou vocês. E no caso do senhor foi esse seu superior. Na época eu nem sabia o que era trancar rua. Depois de muitos anos, falar, tu vai servir na linha de trancar rua. Mas apareciam muitos generais, se essa é a sua pergunta. Muitos tenentes. As patentes são parecidas. Entendi. Então eles falaram, você vai servir e você não se questionou? Falou, não, mas daí se eu for fazer mais maldade eu vou ficar pior? Fala assim, tu faz isso, come mais lama. O senhor fala comer lama, mas não é só isso não, né? Eles chicoteavam, batiam, feriam, não tinha? Todo tipo de sofrimento, todo tipo de judiação, assim, de fazer a pessoa penar, eles faziam. Mas faz dentro de quanto aguenta, que não é para matar, que já tá morto. Então, é isso que eu queria perguntar também, porque muitas pessoas vão se perguntar, peraí, não é espírito? Como é que espírito pode sofrer uma agressão física? O senhor pode explicar isso pra gente? Eu sei a resposta, mas é bom saber porque tem gente que é leigo, né? Tem gente que é leigo e tem gente que é burro, porque depois dos últimos comentários que vocês andaram falando aí, que fizeram dos trabalhos que vocês estão fazendo, eu tô vendo que a palavra é leiga e muito educada. A prisão e o sofrimento é causado pelas referências que ficam na cabeça de cada um. Foi claro? Foi claro. Mas também tem a ideia de que no mundo espiritual, entre vocês são tão físicos quanto a gente entre nós, não é? A nossa matéria é diferente da matéria de vocês. Já foi dito que o que é terra branca, o que é terra quente, terra fria. A terra quente para nós é uma coisa palpável. Para nós, a vida de vocês está na terra fria. A coisa para mim é muito mais. Eu sei que para vocês eu sou só uma fumacinha. Mas para nós, essa fumacinha tem mais do que densidade, mais do que a densidade necessária que a gente precisa para existir. Vocês para mim são um bando de casca. Entendi. Então, nesse caso, como entre vocês existe essa fisicalidade, um sofrimento
na matéria, entre aspas, na carne mais etérea de vocês, é um sofrimento quase igual ao nosso, né? É igualzinho, só porque é sentido aí nesse tipo de existência. Vou te montar mais um exemplo. Se na carne a pessoa tinha medo de cobra, no espírito, quando ela tiver que ser supliciada, ela vai se ver no meio de um monte de cobra, que é referência de medo e pavor dela. Ah, Certo. Essa é a grade de prisão que ela criou durante toda uma existência. Isso fica preso quando ela está dentro da densidade. entendi. Entendeu mesmo? Porque eu não quero sair depois e achar que vocês vão me entender. Não, claro, claro, tá claro. Não, mas e também além disso, seu Tranca, parece que os Exus de lei, esses que são mais elevados ou mais comandante, eles estudaram como é que funciona a magia aí, e às vezes eles perscrutam a mente da pessoa e cria essas visões nela, né, para ela sofrer também, não é assim? É, a própria grade que a pessoa criou para si mesma é usado como referência na hora do açoite. O açoite é mental, não é com o açoite de vocês. O açoite é. Não tem gente que fala que a palavra é pior do que uma chicotada. É mais ou Tem. menos isso. Uhum. Agora tem muita gente que fala de Exu de lei. É. E tem muito pai de santo, babalão de chefe, que fala assim, meu Exu é de lei. Às vezes não está nem incorporado. Às vezes não é nem médio. Às vezes só está enriquecendo. Eu quero saber uma coisa, Dom. Quanto é que vocês estão ganhando para fazer isso aqui? Não, a gente está fazendo só para aprendizado das pessoas. Não estamos cobrando nada nem recebendo nada. Então, agora eu vou falar uma coisa para você. Uhum. Pega todas essas conversas, quando for suficiente, e faça um livro. Escreve, bota tudo como uma canalização que vocês falam, né? Uhum. Canalizado pelos espíritos fulano. É. Aí, esse livro vai sair. Tudo na vida tem um custo, não tem não? Tem. E eu sou o maior pagador, o maior cobrador. Eu gosto. Eu gosto. Uhum. Vai ter um preço. Você quantos Claro. reais? Alguém vai falar assim, é mentira, não tem espírito nenhum, e eles fizeram isso só para ganhar dinheiro. É. Sabe por quê? Porque não tiveram competência para fazer igual. Hum. O Tardo Chico Xavier lá Uhum. fez doação a vida inteira das obras dele. É. Muitos autores de livro espírita não faz isso não. Eles estão enriquecendo a base disso. É. Então se você não cobrar, mas usar um jeito diferente, que é esse aqui, ó, de gravar, de botar para o povo escutar, essas coisas aí você vai ser condenado assim mesmo. E se você colocar no livro, vai ser mais condenado ainda. Então, condenado, você vai estar o tempo todo pelo seu próximo. Sabe quando que vai evoluir? Sim. Sei não. Os caras que esse povo morrer e virar Exu. Aí eles vão ver o que eles eram. É complicado. A gente está esperando eles. Mas o que eu acho lamentável mesmo, seu Tranca, é que antes de ouvir a coisa inteira, ou ler o negócio inteiro, pesquisar, depois refletir para poder criticar, eles fazem o inverso. Eles criticam, deve ser alguma insegurança pessoal antes de estudar, antes de saber do que se fala. Isso chama arrogância. Quer fazer uma crítica? Leia 77 vezes um livro. Olha lá. Faça uma crítica. Quer fazer uma crítica construtiva ou não? Eu particularmente não vejo diferença entre escrever ou falar. Olha lá. É a mesma coisa para mim. Olha, o que vocês estão fazendo hoje, 10 anos, você vai ver um monte de gente fazendo a mesma coisa. Nossa. 10 anos, você vai ver muita gente fazendo certo e mentindo, e eles fazendo certo, e vai ver gente mentindo. Se eles mentem até dentro do terreiro, com vela acesa, com ponto riscado, e tá fingindo que tá incorporado, imagina
fazer não descer aqui. Só que saber separar o joio do trigo. Só que tem uma coisa, né, seu tranca-rua? A pessoa não escapa das próprias obras, né? Não, não. Deixa eles fazerem, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que está dizendo. A pessoa está tão acostumada a levar tanto açoite a vida inteira, que a hora que ela consegue ser servida, ser admirada, são os 5 minutos da fama dela. É os 5 minutos que ela precisa se sentir melhor que os outros, superior aos outros. Você já viu algum monge budista fazendo esse tipo de crítica a outras religiões ou a mesma religião? Não. Esses moços são muito evoluídos. Mas assim, foi dado num país de perdedores, que é o Brasil, país de degredados, de misturados, de tudo que dava para dar errado. Foi feito um país com isso, esperando que crescesse. Alguma coisa cresceu, alguma coisa. Mas o crescimento mental, não. Porque mesmo muitos que estão inteligentes e têm a sabedoria, não usa sabedoria, usa tudo para arrogância. Eu queria ver esses críticos, esses belos, como é que fala, sacerdotes, a humildade de um monjinho budista que vai me indicar e só come pelo dinheiro que dão para ele comprar a roupa, os trapos dele, pela comida. Um monge só pode comer, ele só pode esmolar a vida inteira. O verdadeiro monge vive de esmola. Queria ver um pai de santo viver de esmola. Só de evolução espiritual. Se tem a fé, ele consegue, né? Se está fazendo um negócio sério. Se está fazendo um negócio sério. E a primeira coisa, sabe aqueles 3 macaquinhos? Macaquinho coloca a mão no zóio, que coloca na boca, coloca no ouvido. Não falo mal, não vejo mal, não escuto mal. Dá um macaquinho para cada um desses que gosta de usar a palavra como se fosse uma verdadeira espada. Não estou defendendo meu burro. Não, tá certo. Estou defendendo o trabalho de vocês. E nem só isso, né? O senhor está defendendo o julgamento acertado a respeito das coisas. Não precisa só em direção ao nosso trabalho. A respeito de tudo a gente deve... Uma coisa que eu aprendi com Kardec, quando falaram para ele do espiritismo, ele levou 2 anos para poder entender e falar, não, o negócio existe mesmo. Porque ele podia ter falado, tudo... Teimosia inerente às pessoas. Deixa a pessoa ter dúvida. Mas tem muita gente que vai na cega. Eu vou dar mais um exemplo. Eu não sei nem se já se foi falado nessa casa. Do tal do Docinho. Ele é um pai de santo tão bonitinho. É um médium tão bonitinho, né? Faz o trabalho dele direitinho. Mas ele tem a autoestima dele. Ele acha que ele é superior muitas vezes. Não estou falando de todos. Estou falando de alguns. Por que no dia de Cosme e Damião, em vez de fazer docinho, que não enche barriga, e nós colocamos muito bem essa ideia na cabeça do meu avô, em vez de fazer docinho, colocar em jardinzinho para juntar família, por que em vez de comprar chupeta, comprar docinho e dar para os outros para brincar, não faça um prato de comida e vai dar para o pobre? Pode ter certeza que está praticando muito mais caridade. Aquele pobre que vai comer aquele prato, fala, nossa, é bom comer. Acho que eu vou trabalhar. Bom, então, aqui houve uma interrupção da nossa conexão e no final ele quis dizer que quando a pessoa recebe um prato de comida no lugar de um docinho, ela entende que a vida não é, sobretudo quando está passando fome, voltada para divertimento e docinho, coisa que não alimenta. Mas sim, quando a gente faz a caridade dando de comer a quem tem fome, a gente ensina que aquilo é bom e ensina a ter o gosto pelo trabalho. Daí cortou, vocês não ouviram ele dizer ensina a trabalhar.
Então vamos continuar aqui. Obrigado. Tá complicado esse negócio hoje, hein? Ô, seu Tranco, nós vamos para o segmento final aqui. O senhor, o que quer dizer Exu de esquerda, Exu de direita? O que quer dizer isso? Não conheço isso, não. Isso aí é Olha. a cabeça de cada um. Ah, Guia de direita e guia de esquerda. Foi separado entre duas polaridades, masculina e feminina, branca e preta. Isso eu sempre digo. aham, Uma linhagem vai trabalhar na linha branca, outra linhagem vai trabalhar na linha negra. Nenhuma delas necessariamente é ruim, nenhuma delas necessariamente é boa. Na linha branca são aquelas que têm mais afinidade com vocês. As pessoas, quando buscam uma religião, ela busca coisa boa, normalmente. Alguns vão procurar só coisa ruim. Aí você tem os guias de direita e os guias de esquerda. Se eu já te dei esse exemplo, eu vou dar de novo. Se você acende um sebo, uma vela, no meio da escuridão, ela vai proporcionar uma luz. Mas por trás dessa luz vai ter sombra. Então, uma mesma coisa, física ou espiritual, ela pode ter uma polaridade masculina e feminina, branca e preta, claro, escuro, positivo e negativo. Se fosse tudo só bom e branco, ia haver um desequilíbrio. Se fosse tudo só ruim, ia ser o inferno. E existem orbes que são assim. Então vocês foram colocados aqui, neste plano, para experienciar as duas. Para conhecer as duas. Assim, a grande divindade que vocês têm dificuldade, né, de entender que o contrário do branco é o preto, mas necessariamente o contrário do branco não é ruim, é denso. É a densidade. Quando fala Exu de direita e Exu de esquerda, eu nunca ouvi falar disso, para mim isso é bobeira. Existem Exus que são mais próximos de fazer caridade e justos. E existem Exus que são mais de cobrar e mais negativo, e que joga mais pro buraco. E existe as quiomba. Vamos chamar um Exu de esquerda, quiomba. Mas coitado da quiomba, daqui a pouco ele é Exu de direita. Não é essa terminologia que vocês estão usando. Exu de esquerda, Exu de direita. Cuidado com o papel, moço. Muita coisa se aceita. O papel não discute. E nas paragens da onde o senhor trabalha, Esses são paragens. Poeta. o senhor faz leitura? Dizem que tem um livro negro da sabedoria aí para algum lugar aí para baixo, aí vem para baixo, que o povo tem acesso e aí começa a saber as coisas que eram mistério, né? Que é segredo. O senhor já ouviu falar desse livro? Várias culturas têm um livro negro de sabedoria. É a tal da magia. A alta magia. A gente fica conhecendo. Mas não é minha função ser grande mago sacerdote. A função de grande mago sacerdote tá só para quem é evoluído. Acho que eu estou mandando meu recado com essas palavras, né? Tá. Certamente. Então, fala aí pra mim, Exu dorme ou não dorme mais? Falei para você. Não é dormir. Não leve repousar. Não leve repousar. Quando eu não estou no meio dos campos da batalha, que eu falo para você que tem muita ocorrência, qual que é o meu lugar de sossego? É o tal do Campo Santo. Às vezes eu vou em igreja. Olha só, Exu entra em igreja assim. Ô, louco. Tem veleiro. Tem pontos específicos de igreja onde se acende. O lugar onde tem mais alma é a igreja. Eu vou lá. Eu não falei para você que eu trabalho dentro dessa energia. Às vezes descansando e dormindo. Não é dormir, mas repousando. Quando eu estou parado, eu estou trabalhando. Entendi. Já que não estou fazendo nada, vamos carregar pedra, né? É assim que fala. Mas existe, todos podem ter esse momento de repouso. Normalmente, quando vocês estão descansando, nós estamos trabalhando. Nós somos que nem gato. É a hora contrária.
O julgamento das pessoas é muito apressado, muitas vezes, a gente começou até falando sobre isso. Por falta de leitura de coisa Ah, certa. Por falta de leitura de coisa certa. E por falta de um sacerdote, por falta de um grande mestre. Por falta de fundamentação religiosa. Por falta de Deus. Por falta de saber o que é Deus e por falta de saber se Deus está dentro de você. Desculpe ter te atravessado. não, tá ótimo. Aumentou. E é um complexo também de inferioridade às vezes, não é não? Acho que é. A pessoa já entra lá sabendo que ela vai ser criticada. A vida inteira ela foi criticada. Ela já vem armada. Mas deixa eu trancar a rua das encruzilhadas, ele trabalha na linha de um. As armas de algum não são para ataque, são para defesa. Quando as pessoas falam assim, meu pai, esses dias foi tal de Oxóssi, foi não. Tem Exu de Oxóssi. Tem Exu de Oxóssi. Muitos pensam assim, meu pai Oxóssi te abençoe, te não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A lei de Oxóssi é para expansão de conhecimento. É para estudar, para ter curiosidade, para ir atrás do conhecimento, ir atrás das como pode dizer, atrás dos objetivos da vida. Ele é certeiro como a faixa dele. Então muita gente fala assim, vai se utilizar do orixá para abençoar. Você nem sabe se o orixá, se você está na energia do orixá. Nem conhece o orixá. Não conhece a própria fonte onde ele quer beber. Às vezes a água pode estar suja. Então, o que o senhor falou aí agora é só porque o telefone tocou, para ver se eu entendi. Tem gente que acredita que trabalha com orixá tal, e mesmo que cada orixá tenha a sua, entre aspas, função ou qualidade, as pessoas ainda fazendo uma coisa que às vezes não tem nada a ver com aquela vibração daquele orixá em particular, elas acreditam que está funcionando. É isso? Muitas vezes a pessoa pensa que ela está numa conectividade que ela entende por orixá, e às vezes ela não está não, porque ela nem entende o orixá. Ela não entende a energia do orixá dela. E pior, muitos pensam que são filhos de um orixá e não tem nada. Não é nada daquele orixá. Ninguém quer ser filho de um Omulu, você já percebeu? Ah, é? Tem muitos, claro. Existem muitos filhos de Omulu. Mas ninguém quer ser filho de Omulu. A pessoa quer ser filho de Oxalá, a pessoa quer ser filho de Ogum, a pessoa quer ser filho de Ogum Conhaçá. As mulheres bravas adoram ser filho de Ogum. Eu sou filho de Ogum Conhaçá. Nossa. Às vezes são filho de nada. Elas são filho do ego dela. Todos, se quiser utilizar, eu sou filho disso com aquilo, ela só está usando minhas características são essa com aquela. Mas muitas vezes ela não segue o ensinamento daquele orixá. Daquela filosofia de orixá. Olha, tá falando bonito. É natural, né? O senhor é advogado. Sou nada não, sou um pobre Exu condenado. O seu tranca-rua. O senhor pode dar mais, porque muita gente conversou comigo depois da nossa gravação, dizendo que os exemplos que o senhor dá, que acontece com o senhor aí na vida real, eles são muito vivos e as pessoas conseguem com eles se relacionar. O senhor pode dar mais um exemplo de uma atividade que o senhor desenvolveu aí no mundo espiritual, para a gente saber bem a sua atuação? Às vezes alguém fez um trabalho, às vezes o seu patrão falou assim, ó, vai lá e desmancha naquela casa inteira uma quiumba, ou então um inimigo meu colocou um trabalho naquela, que vai lá e desmancha tudo, e depois eu que me acerto com ele. Fala mais experiências que o senhor teve, vamos ver. Eu trabalho na linha das almas. A ideia é não encher o inferno com muita alma. É não encher, tem que ter um equilíbrio. A ideia é não trazer muita gente, não. A ideia é fazer com que pague na carne. A minha forma de trabalho, quando a pessoa já está desencarnada, é chegar e acompanhar a energia da alma da pessoa para poder botar ela na ordem dela. E principalmente as pessoas que sofreram. Mas eu também faço muito aconselhamento para a pessoa que está querendo se suicidar. Eu apareço, chego, isso tem feito muito.
chega e fala assim, meu velho, não é hora ainda. Não faça essa bobagem. Sabe por quê? Por causa de droga. Ah, Antigamente era por causa de bebida. Hoje, vocês não têm uma tal de... É Cracolândia que vocês chamam aqui. ah, O tanto que tem de Exu ali dentro, que é os espíritos consolador, não são todos que conseguem ficar dentro daquela energia densa. Muitos Exu. Ali é um campo de batalha, Dom. Ali é um campo de... Eu ando muito dentro de presídio. Eu ando muito dentro desses pontos de droga. Tentando trazer um pouco de resistência para a pessoa. Larga disso, larga disso. Eu não sou ruim, não. Eu sou justo. sou justo. Se ela está lá no meio, porque ela fez ruindade. Mas mesmo que fez ruindade, eu não defendi as quiumba. Mesmo que fez ruindade, tem direito a viver. Tudo tem direito à vida, né? Tudo tem direito a ter sua experiência. Então o senhor fala assim, a hora que a pessoa vai morrer, o senhor aparece para ela, mas com que cara? Porque o Guardião da Meia-Noite, por exemplo, ele é só caveira. Muitos me enxergam. Uhum. Muitos me enxergam, de fato. Ah. Mas na hora de fazer a loucura, eu entro na consciência da pessoa. Ah. Eu assopro as ideias, não faça. Não faça que é pior. Se eu que desencarnei de forma natural sofri pela arrogância e pedância, Nossa. imagina uma pessoa que se tira a vida, ela vai estar mais presa ainda dentro da grade mental dela mesma. Ela não suporta. Agora vamos falar um assunto que eu gosto muito de falar. Vamos ver. Você fala um monte de aborto, não? É. Muitas religiões é contra o aborto. Ah, é. A de vocês também, não é? Ah, é, certamente. Porque o espírito já está preparado para encarnar desde o momento que ele surge na barriga da pessoa. Uhum. E se ela aborta, ela está interrompendo o espírito de fazer aquilo. Tá. Agora eu vou dizer uma coisa. Quando o espírito decide em quem encarnar, ele sabe qual é a qualidade de quem vai encarnar e sabe se essa pessoa vai ter firmeza ou não para poder segurar um filho na barriga. De que vale você querer nascer na barriga de uma prostituta que tem por tradição enfiar objetos dentro de si para poder abortar? Ela vai te abortar novamente. Então o espírito, quando escolhe uma menininha de 13 anos, e a possibilidade de abortar é muito grande, ele sabe que o erro, que ele está fazendo uma coisa errada. Uhum. Então aquele espírito encarnado, que é a menina, antes de encarnar, ela já sabia que ela passaria por essa dificuldade e muitas vezes não suportaria. Então, esse acordo, estupros, abortos, perder filho, tudo faz parte do acordo assinado e juramentado antes do encarne dos dois. Uhum. Pronto. Derrubamos a questão agora, né? Palavras da Kumba. Não, mas e no fundo, a ideia é sempre fazer vingar, né? Fazer ir para frente tanto a gravidez quanto a encarnação, mas é natural, eles já estão no contrato dizendo, olha, essa é mais ou menos assim, a situação é essa, você quer, vamos, mas tem esse risco, né? Não adianta um espírito evoluído querer ser engendrado dentro de um corpo depressivo, esse corpo não vai suportar. Então, que trate antes de vir. Trate desse corpo depressivo. O senhor fala às vezes e brinca sobre diferença entre quiumba e Exu. O senhor pode dar para a gente então a definição? Uma quiumba teria paciência de conversar com a gente todo esse tempo assim, desse jeito? Teria. Para mentir. Teria para virar sua cabeça. Teria para te convencer daquilo que ela quer. Teria para poder grudar em você e comer sua mente. Teria sim. E outros tipos de quiumba só sabe gemer, só sabe gritar, só sabe fazer escândalo. Que aí ela se liga também dentro da energia do médium que ela pega e só quer fazer escândalo. São essas que se dispõem aí dentro de igrejas para ser vexatório para depois para as religiões. Na verdade é o seguinte,
A pessoa gosta de fazer escândalo, ela pega um espírito que gosta de fazer escândalo, vai dentro dessas igrejas que vem chamar. Igreja, para mim, é coisa muito séria, Uhum. fundamentada. Não é você botar dentro de qualquer garagem. Alguns têm até o dom da palavra realmente. E uma roça de mato pode concentrar um grupo de religiosos. Agora, existem muitos ali que vão pela hipocrisia, pelo enriquecimento ilícito. A pessoa vai lá, se expõe ao ridículo, juntamente com a quiumba ridícula. E sabe quem é ridicularizado? Vocês da Umbanda. É a Umbanda que é ridicularizada. Eu queria muito que um dia o meu burro entrasse dentro de uma chamada igreja desses aí. Uhum. Porque igreja, eu vou te falar, igreja tem fundamento de macumba debaixo dos altares. Ixi. Muitos deles têm. E é a maioria. Eles têm pacto. Eles têm pacto. Essa é essa informação nova. Sim, senhor. Eles têm pacto com o dinheiro. Todo mundo que tem pacto com o dinheiro tem pacto com macumba braba. Com a magia braba. E vai tudo, sabe pra onde? Só O senhor já ouviu falar de algum sacerdote de Umbanda, ou algum padre católico, ou algum irmão palestrante espírita, que depois que morreu foi condenado por Exu? muitos. Mas e muitos. E já vi muito simplesinho, um simples fiel, entrar logo rapidinho no plano superior. O mais simplesinho sobe para o superior. E muitos padres e pastores, e muitos estão servindo como Exu. Geralmente vem como quiumba, porque ele sabe o erro que ele fez. Você acha que o padre pedófilo ele vai para onde? Você acha que o pastor de enriquecimento ilícito, muitas vezes até, ele prega contra a bebida, contra a homossexualidade, contra atos de vida, e ele está fazendo. Ele fala que todos devem permanecer castos, e ele não é. Ele fala que é. Os hipócritas, o mais o inferno está cheio de hipócrita. E o mais eu detesto é hipócrita. Eu gosto deles lá comigo. Eu só não cuspo no chão, agora para não sujar esse chão. Chão, sabe? Não vale o custo de pensar nessa qualidade de gente. E esses aí foram sacerdotes, não? Sacerdotes. Nossa. Responsáveis pela felicidade e tristeza das pessoas. Sacerdotes. Mas eles vão pagar dentro da grade que eles mesmo criaram. Seria chocante a gente desencarnar e ver, por exemplo, um papa no umbral sendo escravo de uma quiumba. Então basta abrir o olho quando você for falar. Quer ver papa? Mas olha. Muitos Exu que foram papa, moço. Nossa. Tem uns que não tiveram nem qualidade de ser papa. Uhum. Papa agora para vocês é santo. No passado era pior. Não foi assim por causa dos papas que foram muitos levados na fogueira. Uhum. Tá todo no inferno. Mas muitos já saíram. Já saíram. Quando ele aqueceu mais a chama dele, foi na época que começou a ir um monte de religioso de uma vez. Ah, se não foi. A gente tava falando de diferença entre quiumba e Exu. Eu sei, por exemplo, que o Allan Kardec ensina a saber de uma pessoa não pelo jeito que ela se apresenta, mas pelo conteúdo do assunto dela, da conversa dela. E toda a situação, né? Eu sei, para mim, para o meu julgamento, que o senhor não seria uma quiumba, porque primeiro o Fernando trabalha com seriedade, ele não começou isso ontem, já faz tempo. Mas como é que uma pessoa que não tem esse conhecimento do cavalo que eu tenho, a seriedade com que ele trabalha, como é que eles podem saber a diferença entre se o senhor ser uma quiumba ou ser um Exu, se eles não têm essa vivência que eu tenho?
Então eu vou te responder com uma modinha. Aham. Tá quase na hora de eu ir embora? Aham. Te respondendo uma modinha. Uhum. Pisa na Umbanda, pisa devagar, afirma os pensamentos, que é para não tombar. Jesus Cristo também foi traído, praticando a caridade nesse mundo perdido. Pisa na Umbanda, pisa devagar, afirma os pensamentos, que é para não tombar. Gostou da modinha? Ó, ficou muito bom e a gente ensinou bastante. É, Praticamente respondeu. Para não ser enganado, a gente tem a obrigação de não se enganar.